Imagine que você está em uma sala de controle de uma nave espacial. Botões piscam, telas mostram fluxos de dados infinitos e alertas sonoros competem pela sua atenção. Cada um desses alertas representa um aspecto da sua vida moderna. Uma notificação do celular, um e-mail urgente, um prazo se aproximando, a opinião alheia ecoando na sua mente. Você está sobrecarregado, tentando gerenciar tudo, mas a nave parece ter vida própria. Por mais que você se esforce para manter o controle, a ansiedade se instala. Um zumbido constante que sufoca a paz e a clareza. Você sente que, apesar de todo o avanço tecnológico e o acesso a informações, você nunca esteve tão desconectado de si mesmo. Aqui está o paradoxo que define a nossa era. Vivemos em um mundo de conveniência sem precedentes, mas somos prisioneiros de um medo e uma inquietude sem fim. Temos acesso a uma vasta quantidade de conhecimento, mas a sabedoria que realmente importa, a de como viver uma vida boa e serena, parece ter se perdido em algum lugar. Estamos mais informados do que qualquer geração anterior, mas a ansiedade e a depressão são epidemias. Somos capazes de nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar, mas nos sentimos mais sozinhos do que nunca. A nossa tecnologia nos deu velocidade, mas a sabedoria dos antigos nos ensinava a sermos pacientes. Nossos smartphones nos mantêm conectados, mas as antigas filosofias nos ensinavam a nos desconectarmos para nos conectarmos. Você sente essa tensão? O peso dessa incoerência? A sensação de que estamos vivendo uma vida que não foi desenhada para a mente humana? Fomos treinados para buscar a felicidade em bens materiais, em status e em validação externa. Mas a cada conquista, a alegria é efêmera e a ansiedade sobre o próximo desafio volta com força total. O mundo externo, com toda a sua velocidade e exigências, se tornou um reflexo do caos interno. Corremos em círculos, mas o medo de não sermos o suficiente, de não fazermos o bastante, nos persegue em cada passo. O que é a ansiedade, senão a mente vivendo no futuro, presa em um ciclo de preocupação com o que pode acontecer? O que é a inquietude, senão o nosso corpo nos dizendo que estamos fora de sincronia com a natureza e com o ritmo da nossa própria alma? As filosofias antigas não tinham smartphones, não tinham a internet, não tinham a velocidade da vida moderna, mas tinham a sabedoria de milênios sobre a condição humana. Eles entenderam o medo, a preocupação e a busca por sentido, e encontraram respostas que transcendem o tempo. Então, aqui está a grande pergunta. Em um mundo que se move mais rápido do que a nossa capacidade de adaptação, como podemos usar a sabedoria dos antigos para encontrar a paz em meio ao caos? Como podemos nos libertar da ansiedade moderna e cultivar um senso de serenidade que não dependa das circunstâncias externas? Para encontrar a resposta, precisamos ir além das soluções superficiais e mergulhar nas raízes psicológicas e filosóficas de nossa própria inquietude. O caminho não é para frente, mas para trás, para a sabedoria que a humanidade tem negligenciado. Nossa ansiedade não é um mero subproduto da vida moderna. É um sintoma de um problema muito mais antigo e profundo: a nossa desconexão da realidade. As filosofias antigas, como o estoicismo, nos ensinavam a aceitar a vida como ela é, em toda a sua imperfeição. No entanto, a nossa cultura nos treinou para acreditar na fantasia de que podemos controlar o incontrolável. Essa ilusão de controle é uma das principais raízes da nossa ansiedade. Conforme Daniel Kahneman nos mostrou, somos propensos a vieses cognitivos que distorcem a nossa percepção da realidade. O viés de ilusão de controle nos faz acreditar que podemos influenciar o resultado de eventos aleatórios, nos levando a um estado de constante preocupação e frustração. Quando a realidade não se conforma com as nossas expectativas,
a ansiedade se instala. Os antigos filósofos, como Marco Aurélio e Sêneca, eram mestres em lidar com essa ilusão. Eles entendiam que a nossa felicidade não reside em moldar o mundo à nossa vontade, mas em aceitar as coisas que não podemos mudar. Eles praticavam o que Sêneca chamava de pré-meditação dos males, o ato de contemplar a perda de tudo o que valorizamos. Em vez de nos levar ao desespero, essa prática nos liberta do medo da perda, tornando-nos imunes à ansiedade. A nossa obsessão por segurança e conforto é, na verdade, a principal causa da nossa insegurança. Machado de Assis, em sua obra, retratou a futilidade da busca por felicidade e propósito em coisas externas. Suas personagens, presas em suas próprias ilusões e vaidades, são um espelho de nossa própria luta. A angústia machadiana não é o nihilivum, mas o reconhecimento de que a vida, sem uma base sólida de autoaceitação e de aceitação do caos, se torna uma comédia de erros. A nossa busca por significado em status, bens ou relacionamentos é muitas vezes uma fuga do vazio existencial que se esconde sobre todas as nossas conquistas. Em um nível mais psicológico, o problema se aprofunda. A nossa mente, como Joseph Murphy argumentava, está profundamente influenciada pelo nosso subconsciente. Se o nosso subconsciente está programado com medos e inseguranças, ele irá criar situações que confirmem essas crenças. A ansiedade não é apenas uma reação a eventos externos, é uma manifestação de um programa interno. Estamos, sem saber, criando o caos que nos assusta. Napoleon Hill, embora focado no sucesso, também ressaltou o poder da mente subconsciente. No entanto, o seu foco na conquista pode, ironicamente, alimentar o mesmo ciclo de busca e ansiedade que se manifesta quando as metas não são alcançadas. Essa força oculta, a nossa necessidade de controle e a nossa aversão à incerteza é o que nos impede de encontrar a serenidade. Ela nos leva a uma vida de microgerenciamento, de preocupação constante e de uma corrida que nunca termina. A nossa identidade, nossas emoções e nosso comportamento são todos moldados por essa luta contra a realidade. Mas as consequências dessa batalha são mais insidiosas do que imaginamos. Elas se manifestam numa desconexão profunda, um esgotamento silencioso que nos faz sentir vazios mesmo quando a nossa vida parece cheia. E é para essas consequências que devemos agora voltar o nosso olhar. O preço por viver em uma luta constante contra a incerteza é um esgotamento invisível que permeia todos os aspectos da nossa vida. A ansiedade moderna não é apenas um sentimento desagradável. É uma força corrosiva que molda silenciosamente nossas realidades pessoais e sociais. Suas consequências não são óbvias, mas estão por toda parte. A nível neurológico, a ansiedade crônica nos mantém presos em um estado de luta ou fuga. O cortisol, o hormônio do estresse, inunda nosso sistema, afetando a memória, a tomada de decisões e a nossa capacidade de pensar com clareza. O nosso cérebro, em vez de funcionar como uma ferramenta para a criatividade e a resolução de problemas, se torna um sistema de alerta constante. Esse estado de hipervigilância, reforçado pelo ciclo de notícias 24/7 e pela constante conectividade, nos impede de estar totalmente presentes no momento. Estamos fisicamente aqui, mas mentalmente já estamos em algum futuro hipotético, preocupados com o que pode dar errado. Essa desconexão com o presente é uma das consequências mais profundas. A nossa atenção, a moeda mais valiosa do século XXI, é constantemente dividida e vendida para o leilão do dia a dia. Não conseguimos desfrutar de uma refeição sem checar o celular, não conseguimos ter uma conversa profunda sem que a mente divague para a próxima tarefa. Vivemos em um estado de multitarefa mental, mas o resultado não é a eficiência, e sim a superficialidade e a exaustão. A vida que deveria ser rica em experiências se torna uma corrida para riscar itens de uma lista de afazeres. No nível social, a ansiedade é o motor de um tipo de individualismo que nos isola.
Estamos tão focados em nossa própria performance e em nossa própria segurança que perdemos a capacidade de nos conectar autenticamente com os outros. A comparação se torna a norma e a inveja a força motriz. Vivemos vidas que parecem perfeitas nas redes sociais, mas são vazias por dentro. A nossa busca por validação externa, por mais likes e seguidores, é um sintoma da nossa incapacidade de nos sentirmos suficientes por conta própria. A nossa insegurança nos torna competitivos, cínicos e, em última análise, profundamente solitários. A armadilha invisível é que aceitamos essa vida como a norma. Acreditamos que o estresse é um sinal de que estamos fazendo algo certo, de que estamos lutando para alcançar o sucesso. Mas o que se essa luta for a própria causa da nossa miséria? O que se a paz de espírito não for o resultado da conquista, mas a sua base? A sabedoria antiga nos lembra que as respostas para os nossos problemas mais profundos não são encontradas no mundo externo, mas dentro de nós. A urgência de escapar dessa armadilha é real e palpável. Ela não é sobre encontrar uma nova técnica de produtividade ou uma nova dieta. É sobre encontrar um caminho de volta para nós mesmos. É sobre uma realização revolucionária que desafia tudo o que nos foi ensinado. E é essa realização que nos leva à verdadeira liberdade. Uma que não depende das circunstâncias, mas da nossa própria mente. O caminho para essa liberdade é a rebelião. E ela começa agora. A libertação da ansiedade moderna não virá de novas tecnologias ou de técnicas de produtividade, mas de uma rebelião radical contra o nosso próprio condicionamento. O ato revolucionário não é lutar contra a ansiedade, mas acolhê-la, entendendo sua verdadeira natureza. A sabedoria antiga nos dá o mapa para essa rebelião, e ela começa com uma mudança fundamental de perspectiva. A primeira e mais poderosa ferramenta é a prática da separação. Sêneca e os estoicos nos ensinaram a diferenciar entre o que podemos controlar e o que não podemos. O que não podemos controlar é o universo em si, os eventos externos, as ações dos outros, a impermanência. O que podemos controlar é a nossa mente, as nossas reações e as nossas ações. A ansiedade é o resultado direto de tentar controlar o incontrolável. A rebelião é soltar essa necessidade de controle e abraçar a única coisa que realmente nos pertence, a nossa liberdade de escolha. Quando você escolhe não ser perturbado pelo que não pode mudar, você se torna invulnerável. A sua paz de espírito não está mais à mercê das circunstâncias. Essa ideia é espelhada na filosofia de James Allen. Em sua obra, ele argumentava que o homem é o mestre de seus pensamentos e não um escravo das circunstâncias. A rebelião é a disciplina de observar os pensamentos ansiosos sem se identificar com eles. Eu tenho um pensamento ansioso é uma verdade. Eu sou ansioso é uma história que você conta a si mesmo. O simples ato de ver o pensamento como uma nuvem passageira no céu da sua mente já é o primeiro passo para a liberdade. Você não pode impedir as nuvens de passarem, mas pode escolher não construir uma casa nelas. A rebelião também envolve a prática do desapego, uma ideia central em muitas filosofias orientais e na sabedoria estoica. O nosso apego a resultados, a pessoas, a status e até a ideias de como a vida deveria ser é a raiz do nosso sofrimento. Quando desapegamos do resultado, o processo se torna a recompensa. Quando você age com virtude e esforço, mas sem o apego ao resultado, a sua paz de espírito se torna inabalável. O fracasso não é mais uma ameaça à sua identidade. É apenas um feedback, uma informação. Essa mudança de mentalidade é o que nos permite agir com coragem e clareza, em vez de sermos paralisados pelo medo. Essa mudança de perspectiva é a antítese do que a cultura moderna nos ensina. Vivemos em um mundo que nos diz para pensar grande, para sonhar sem limites,
Mas isso, ironicamente, só aumenta o abismo entre a nossa realidade e as nossas expectativas. A sabedoria antiga nos diz para pensar pequeno, para focar no momento presente, no próximo passo, na próxima respiração. A rebelião não é sobre conquistar o mundo, mas sobre reconquistar a sua mente. A liberdade não é a ausência de problemas, é a capacidade de permanecer sereno no meio deles. É o reconhecimento de que a ansiedade não é um inimigo a ser derrotado, mas um mensageiro a ser compreendido. E essa compreensão nos leva à realização mais poderosa de todas, uma que redefine como vemos a realidade e nos mostra que a paz que tanto procuramos já está e sempre esteve dentro de nós. E é para essa verdade final que agora avançamos. A verdade final, aquela que dissolve a ansiedade e revela o caminho para a serenidade, não é uma técnica ou um segredo oculto, é uma profunda e inabalável realização. O presente é a única realidade que você tem. Todo o resto, o passado, é uma memória e o futuro é uma fantasia. A ansiedade é, por definição, a mente vivendo em um futuro que não existe. A paz é a mente vivendo no presente que é. A sabedoria antiga nos lembra que a vida não é uma jornada para chegar a um lugar, é a experiência de cada passo. A paz de espírito não é um destino a ser alcançado, mas um estado de ser a ser cultivado. O estoicismo, com sua ênfase no momento presente e na nossa resposta a ele, não era uma filosofia de passividade, mas de poder. O poder de escolher a serenidade em meio ao caos. O poder de encontrar beleza em um mundo imperfeito. O poder de agir com virtude, não para um resultado futuro, mas porque é a coisa certa a ser feita agora. Essa realização é o que torna todas as nossas lutas passadas subitamente claras. A nossa corrida incessante, a nossa busca por controle, o nosso medo de não sermos o suficiente. Tudo isso era o resultado de uma única e fundamental ilusão, a de que a felicidade estava lá fora, em algum lugar no futuro. A ironia é que, ao buscarmos a felicidade no futuro, nós a perdemos no presente. Ao buscarmos a paz no exterior, nós a perdemos no interior. A sabedoria antiga nos dá um caminho para a paz de espírito. Não é um caminho para remover os desafios da vida, mas um caminho para remover o nosso sofrimento sobre eles. É um caminho para viver com a fluidez de um rio, que se move ao redor das rochas em vez de tentar quebrá-las. É um caminho para a liberdade que não pode ser tirada de você, porque não depende de circunstâncias externas, depende apenas de sua escolha, momento a momento. A ansiedade é o preço que pagamos por vivermos uma vida que não foi feita para nós. A serenidade é a recompensa por vivermos a vida que fomos feitos para viver. E essa vida está a apenas uma mudança de perspectiva de distância. A escolha é sua. A qual mundo você escolherá pertencer? O mundo da ilusão e da pressa ou o mundo da realidade e da paz? O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.